Isso. Boa noite, Tássia. Você que é a primeira a chegar, Tássia Marques. Vamos dar um tempinho aí. Lessana Dias do Carmo, seja bem-vinda. Gente, se eu pronunciar errado o nome de vocês, me desculpem, porque às vezes aqui não dá para saber direito. Robilson Cocínero deve ser, né? Sejam bem-vindos. Vou dar um tempinho aí para o pessoal chegar, porque hoje eu vou conversar com uma pessoa muito relevante, assim. Para mim é um prazer enorme ter hoje essa pessoa aqui na minha live, porque é um profissional que eu admiro profundamente, é um profissional que participa de grandes trabalhos no país, um profissional relevante. Como eu disse há pouco, como eu disse, né, na descrição, no convite para essa live, é um palestrante internacional, e nós vamos bater um papo hoje sobre um dos temas que eu trabalho muito nos treinamentos de comunicação, nos treinamentos onde eu oriento as pessoas sobre montar palestras, como falar em público, como fazer um bom discurso, como apresentar um projeto na sua empresa, enfim. Todo e qualquer conteúdo que a gente trabalha para falar em público, para fala em público, seja uma palestra, seja a apresentação de um projeto, o que for, nós sempre falamos sobre a importância do storytelling. E quando eu comecei, né, a ter contato com esse termo e tal, na verdade a gente não fazia ideia de que já usava o storytelling sem saber muito bem o que era, como começou, a importância e a força, né, dessa estratégia, posso chamar assim. Então hoje eu convidei uma pessoa. Ó, o Bruno entrou, a Adriana, Jean Paul, sejam bem-vindos, amigos, queridos, que eu não vejo há algum tempo, a Rosângela. Eu convidei um grande profissional dessa área, que vai compartilhar conosco algumas experiências, que vai compartilhar conosco alguns cases muito relevantes, cases que talvez vocês tenham visto e tenham se emocionado também com eles, porque histórias, elas têm esse poder. Histórias, elas conectam outras áreas do cérebro, não apenas, né, a cognição, mas outras trilhas que muitas vezes levam à emoção, e é por isso que nós memorizamos, nós conectamos muito mais com a pessoa que está falando através das histórias. E às vezes a gente nem se lembra muito de dados e informações que são trazidos numa fala, mas certamente você se lembra de alguma história que você ouviu. Então hoje a gente vai falar sobre storytelling. Ontem eu falei sobre o medo de falar em público. O sinal ontem estava muito ruim, mas a conversa foi muito boa. A doutora Deusa estava falando da chácara onde ela mora, então o sinal estava ruim. Aí o que nós vamos fazer? Eu vou gravar novamente a conversa com ela para deixar para vocês aqui nas minhas plataformas, para todas as pessoas que têm curiosidade e gostariam de saber um pouco mais como superar o desconforto para falar em público. Alguns chamam de medo, outros de vergonha, mas enfim, seja qual for a sensação, dá para mudar, dá para a gente superar isso. Então hoje eu vou falar de storytelling. Amanhã eu vou falar sobre a comunicação não verbal, o que os nossos gestos dizem, o que o nosso corpo comunica, né? O quanto é importante também essa comunicação, que na verdade, segundo a teoria da oratória, ela tem um peso ainda maior do que a comunicação verbal, né? A comunicação corporal, a comunicação não verbal. Amanhã eu vou conversar com um amigo muito especial que é autor de um livro sobre a linguagem do nosso corpo. E depois eu vou falar com uma outra profissional que já participou também dos meus treinamentos, já me orientou muito, que trabalha o estilo, o visual, né, a maneira como você se veste, como você quer se apresentar ao outro como profissional. É uma pessoa muito experiente que trabalha com grandes empresas e vai trazer também insights muito interessantes.
E na sexta a gente fecha com uma neurocientista maravilhosa, maravilhosa. Nós vamos ter aqui um papo, gente. Se você puder, convide pessoas que você conhece. Na sexta-feira eu converso com essa doutora em neurociência, e a prévia que eu fiz com ela, do bate-papo com ela, eu já fiquei assim profundamente encantada. Então não perca nessa sexta. Se você conhece alguém que possa se interessar por esse tema, convide essa pessoa, tá? Para estar conosco. Lucas Saad, você já está por aí? Vamos ver aqui se o Lucas já está, se eu já posso convidá-lo. Espera um pouquinho. Tá. Vamos então começar a nossa conversa com o Lucas. Vamos falar de storytelling. Vamos ver aqui. A Cindy está entrando. Olá! Boa noite! Boa noite, Mira. Tudo bem? Prazer enorme ter você aqui. Já tem um pessoalzinho aí que sempre me acompanha nas lives. Depois Ótimo. reproduz esses conteúdos, Lucas. Daí o pessoal faz muita pergunta também. Até quero lembrar, gente, quem quiser fazer pergunta para o Lucas, aproveite, explore esse grande profissional que vai estar um tempinho aqui comigo. Eu queria até pedir, Lucas, para você falar um pouquinho da sua trajetória, para o pessoal conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Ótimo. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Espero que eu possa somar bastante aí no nosso bate-papo aqui com a Mira. Então, Mira, eu sou formado em desenho industrial, com habilitação em programação visual pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Trabalhei em torno de 10 anos exclusivamente com audiovisual, e desde 2011, quando eu fiz o meu MBA em Branding, eu tenho trabalhado com gestão estratégica de marcas. Então, basicamente, nós ajudamos as marcas a se posicionarem no mercado, né, a conseguirem conquistar um espaço dentro da vida dos consumidores, isso incluindo desde pesquisa enfim, dentro da própria empresa, pesquisa com o público, pesquisa de tendências, transformando isso em estratégia e, após isso, transformando isso em comunicação, incluindo o storytelling também, que nós vamos falar hoje. Acho que é isso. O Lucas não falou, gente, mas ele é super premiado, ele é chiquérrimo e faz palestras fora do Brasil, né, Lucas? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Você está sempre compartilhando esse conhecimento também com outros públicos fora do Paraná, fora do Brasil, não é verdade? É verdade, Mira. Então, uma das coisas aí que nós entendemos que é importante, né, é esse compartilhar, né? É você levar o conhecimento, né, tanto para que as empresas, como eu trabalho bastante com a parte corporativa, mas não só ela, também a parte de personal branding, então levar esse conhecimento, despertar isso nas pessoas, né, para que elas possam alcançar o potencial e o sucesso aí nos seus trabalhos, nos seus negócios e na sua vida também. Que bom, gente. Vou cumprimentar aqui algumas pessoas. Adriana, Hortêncio, seja bem-vinda. Um prazer enorme aí, a nossa querida Adriana. A Ana, que também está desejando aí boa noite. Muito obrigado. O Hudson, que entrou. Pessoal, vocês são todos muito bem-vindos. Então, já vamos entrar aqui, Lucas, no nosso assunto, porque eu quero mostrar também alguns cases e começar a explicar de onde surgiu essa história de storytelling. Como é que começou isso? Vamos lá. Os estudiosos, eles falam que o storytelling surgiu com a descoberta do fogo. Então, com a descoberta do fogo, né, as pessoas podiam esticar o seu dia e fazer algo diferente do que apenas caçar e coletar alimento, né? Então, o storytelling era um momento onde que eles podiam deixar um legado ali, onde eles podiam, enfim, compartilhar suas experiências a respeito de perigos, a respeito de novas técnicas, de lugares para conseguir alimento. Então, as histórias surgiram junto com a descoberta do fogo, e elas estão bastante atreladas aí à sobrevivência do ser humano, que eu acho que isso ainda vem até hoje, né, Mira? Você poder contar uma boa história, né, poder levar a sua ideia de forma com que as pessoas possam se abrir para que você, enfim, consiga explanar aí as suas motivações, inspirar essas pessoas, isso eu acho que ajuda a gente a sobreviver, né, nesse mundo cheio de informações, mundo bastante competitivo.
Exatamente, e é interessante como você percebe também a diferença entre uma pessoa e outra, aquelas pessoas que conseguem compartilhar, e isso tem muito a ver com as histórias, as pessoas que conseguem colocar a alma, conseguem colocar Uhum. vida nas palavras, né? O storytelling, ele permite isso, né, Lucas? Você reviver a emoção da experiência, né? Não, com certeza, Mira, com certeza. Tem vários exemplos aí de bons storytellers, né, que nós conhecemos, desde pessoas que conseguiram inspirar, né, outros através dos seus negócios. A gente tem aí Bill Gates, a gente tem próprio Steve Jobs, que todo mundo conhece, né, tem todo um estudo da parte de storytelling dele na apresentação, enfim, dos iPhones. Pessoas que inspiraram movimentos sociais, né, o Martin Luther King, Mandela, a Madre Teresa, enfim, vários exemplos de pessoas que conseguiram realmente, né, e é um dos objetivos do storytelling, primeiro, informar algo, informar um posicionamento, uma ideia, convencer as pessoas, né, e inspirar elas à ação. Né? Então, o storytelling ele trata muito da questão da empatia, de você criar um vínculo com as pessoas através de uma história. A gente sabe, né, quando fala na saga do herói, sempre tem a questão do herói e do vilão. Então, você acaba em algum momento dessa história, né, do herói e do vilão, tendo algum problema, tendo alguma adversidade. E as pessoas, todo mundo passa por adversidade. Então, a partir do momento que você compartilha dessa adversidade, dessa dificuldade, as pessoas elas acabam criando uma conexão com você, acabam criando empatia, e quando você fala não só de negócio, mas de negócio também, elas acabam muitas vezes se desarmando para receber aquilo que você quer comunicar para elas, né? Ficando muito mais abertas àquele tipo de informação. Então, o storytelling, ele tem esse objetivo, né? Até reforçando aqui, porque eu acho bastante relevante essa informação. Primeiro, informar. Segundo, motivar, convencer as pessoas, aliás. E terceiro, inspirar elas a algum tipo de ação, né? Exatamente, que é o call to action, né? A gente fala muito sobre Exato. nas falas em público, que você sempre deve ir concluindo, chamando para a ação, porque toda Uhum. fala em público, Lucas, ela tem um objetivo, que é defender uma ideia, ou chamar alguém para uma ação, defender algum argumento, determinado posicionamento. E a Uhum. nossa fala, pessoal, ela só cumpre o objetivo quando ela consegue isso. E a história, ela permite um link muito poderoso para você ir amarrando os tópicos, porque quando você conta uma história, a mente da pessoa que está te ouvindo se conecta com você. Não é mais ou menos isso, Lucas? E aí começa a fazer uma viagem junto, um passeio junto por aquela situação, né? Exato, exato. As histórias, Mira, elas têm um poder bastante grande, né? Primeiro, de que você possa guardar essas histórias, né? De novo, pesquisas falam que as histórias elas são 22 vezes mais efetivas do que apenas uma informação colocada em forma de dado, um slide sem algum tipo de contexto por trás, né? Importante. Então, 2 vezes mais efetivas. 22 vezes mais efetivas, né? Então, é um grande exemplo aí que eu sempre gosto de refletir sobre, por exemplo, a história do Pinóquio. É fácil você falar para uma criança, né? Você não pode mentir. Agora, fazer com que isso fique guardado, né? No consciente e no inconsciente, muitas vezes, dessa criança, contando uma história de um personagem que mentiu e aconteceu várias situações, né, em decorrência disso. Isso acaba fazendo com que a história, além de muito mais interessante, de você reter a atenção da criança, né, ter um engajamento maior, que é muito importante quando a gente fala, de novo, para marcas, para qualquer tipo de informação, você acaba fazendo com que aquela história realmente fique, né, permaneça durante bastante tempo e que você tenha esse aprendizado, né? Então, a gente está falando aqui, né? A minha área, no caso, é falar em público, mas nos anúncios, nos comerciais, o storytelling é super bem explorado, né? Nos últimos anos parece que isso começou com mais frequência. Eu gostaria que você comentasse um pouco disso, Lucas, porque é uma maneira muito diferenciada de fazer um anúncio comercial, porque às vezes a marca aparece lá no finalzinho, pequenininha, mas é justamente isso que gera a autenticidade, poder para a marca, não é? Eu queria que você comentasse um pouco do storytelling no comercial. Na questão do comercial. Bom, então, as marcas, elas acabam se posicionando no mercado. O que é o posicionamento? Posicionamento é o lugar que você deseja ocupar na mente das pessoas. Isso vale para qualquer tipo de instituição e inclusive para a marca pessoal, né? Então, primeiro, você precisa se conhecer,
para saber qual é o seu estilo. Você precisa ser autêntico naquilo que você comunica, porque se você não for autêntico, as pessoas vão perceber e você vai perder a credibilidade. Né? Então, o storytelling, ele acaba tendo uma valia bastante grande quando você conta uma história a partir da sua experiência pessoal, a partir da sua forma de ver o mundo. Então, primeiro, você se conhece. Segundo, você precisa conhecer o seu público para saber se a mensagem que você está comunicando ela é de verdade relevante para esse público. Né? E existem formas de você fazer essa comunicação. O storytelling ele acaba trazendo essa questão emocional para as marcas. Você tem os atributos funcionais de um produto que você precisa comunicar. Daqui a pouco até vou trazer um exemplo aqui para a gente poder ilustrar, da Samsung e da Apple, né? Então você tem os atributos funcionais, mas são os atributos emocionais que vão fortalecer o poder de escolha dessa marca, né? É a relação que você tem com a marca e, de novo, trazendo esse storytelling, né? Ou seja, contando essa história de maneira consistente, contando esse mesmo posicionamento, esse mesmo foco, esse mesmo território que você quer explorar, de forma consistente, nos diversos pontos de contato da marca, seja na hora que você atende um telefone na sua empresa, seja com o seu comportamento, a forma com que você fala, o tipo de comunicação, né, que você eleva, o tipo de mensagem. Você tendo esse alinhamento, isso permite com que você tenha uma maior efetividade na sua comunicação. Tem um exemplo que eu gosto... Oi, desculpa, pode falar, Mira. Qual que é o exemplo que você gosta? Vamos lá. Tem um exemplo que é da Samsung, né, do S9, eles compararam com o iPhone XR e pediram para as pessoas, enfim, né, avaliarem a preferência delas pelos produtos. Né? Eles fizeram um teste com pessoas técnicas no assunto e viram que o Samsung ele acabava tendo um desempenho melhor em várias funções técnicas e funcionais do produto, e muito melhor do que o próprio iPhone, né? Só que no mesmo local, na Amazon, um dia que a gente fez a pesquisa, o iPhone estava quase 40% mais caro que o Samsung. Então tem gente que compra. Por que que compra? É o posicionamento que a Apple conseguiu criar dentro da mente dos seus clientes, né, do público. Então você trabalhando dessa forma, contando essa história, e aí entra com um pouco do arquétipo, a identificação. Quando você compra uma marca, quando você consome uma marca, você de alguma forma está dizendo ao mundo quem você é. Se você é uma pessoa sustentável... Deu uma travadinha aí, mas o Lucas já volta, gente. Nós estamos falando do storytelling nos anúncios e, ao mesmo tempo, eu vou fazendo aqui a conexão com a fala em público, porque é da mesma forma, quando você está falando em público, fazendo uma palestra e você coloca no meio de conteúdo, de informações, alguma história, e lógico, né, tem que ser uma história. Isso traz um engajamento muito, muito maior. O Lucas saiu porque o sinal dele bloqueou ali e eu vou colocá-lo de volta aqui na sala. Só um pouquinho. Vamos colocá-lo de volta aqui na sala para poder retomar esse contato e nós vamos mostrar para você. Lucas, voltou. Oi, voltei. É a primeira vez que eu vou fazer isso, Lucas, tentar colocar um vídeo aqui na live, tá? Eu não fiz isso. Perfeito. Vou ver se vai dar certo para você comentar depois, tá? Tá certo. Vamos torcer aí, pessoal, para dar certo esse vídeo. Espera aí. Ok, vamos ver. Começou. Eu queria sair dali para não atrapalhar o vídeo. Pessoal, tá dando para ver bem o vídeo? Alguém me dá um retorno aí. Vocês estão ouvindo a música? Não? Eles não estão ouvindo. Eu vou soltar junto com o meu computador próximo, porque aí a gente ouve.
Acho- É. Mas tá acabando o comercial, esse comercial. Que pena que não saiu o som, Mira, mas vamos falar um pouquinho sobre o vídeo. Não, Então, fala pessoal, do vídeo e no próximo. ainda não está saindo som, Mira. Espera um pouquinho. Agora, vou chamar a parar o vídeo. Faz parte, lá e é assim mesmo, Lu. Não, vamos lá, vamos lá. Gente, eu vou encerrar.